Oi, gente! Estamos aqui dessa vez para recapitular, para resumir um pouquinho, relembrar tudo aquilo que nós estudamos durante esse período, tá bom? Então, se você quiser, você pode acompanhar na sua apostila de filosofia. Tudo o que a tia vai dizer aqui nós já vimos, nós já estudamos, é somente para refrescar a nossa memória, tá certo? E falando em memória, falando em pensamento, em cabeça, em raciocínio, tudo tá aqui, né? Há um ditado que diz assim, a mente que domina o corpo. Então, tudo vem daqui de dentro. Nós começamos a estudar aqui, nesse bimestre, sobre os pensamentos. Pensar e repensar. O que nós devemos pensar e o que nós devemos repensar. Então, logo no começo da apostila, eu quis tirar aqui uma frase que é muito importante, que diz assim: a sua mente lhe dá ainda outra capacidade, a de pensar. Você já parou para perceber do que você é capaz de fazer? Do que passa dentro da sua cabeça? Se são coisas mais reais, se são coisas mais imaginárias. Você passa mais tempo pensando naquilo que é realidade ou naquilo que é imaginação. É a nossa mente que faz a gente perceber tudo dentro de nós e tudo que existe à nossa volta. Tudo que nós estamos sentindo, o que nós percebemos dentro de nós e o que nós percebemos à nossa volta também. Tudo vem da nossa mente. Então, nesse raciocínio, nós refletimos sobre o que eram os pensamentos. Que o meu pensamento é diferente do pensamento do outro. Que os nossos pensamentos, eles são diferentes. É isso mesmo. Eu até relembro a atividade que você fez, uma roda de conversa com a sua família, onde você pôde perceber o que você estava pensando e o que os outros estavam pensando. Já faz muito tempo, né? Já faz alguns meses que a gente não se vê pessoalmente, mas hoje o meu pensamento, da tia Kaline, o pensamento é do nosso retorno, que está mais perto do que longe. Então eu penso muito em como vai ser o nosso retorno, como vai ser bom para nós, para cada um de nós retornar, olhar olho no olho, né? Embora que a gente não vá poder se tocar ainda, se abraçar, como a gente tinha costume, mas pelo menos olhar, perceber a outra pessoa, né? Isso faz muito bem para o nosso coração e para a nossa mente. Então, indo um pouco mais à frente, nós vamos começar a entender o que é preciso, o que é que a gente faz que é preciso pensar. Nós temos ações, atitudes que precisamos pensar para poder realizá-las. E tem outras que será que precisa a gente pensar? Como, por exemplo, na hora de você fazer uma prova, um trabalhozinho, as suas atividades, você precisa pensar? Com certeza você precisa pensar, você precisa relembrar o que você estudou, pensar naquilo que você ouviu, naquilo que você leu, pensar na questão, no enunciado da questão. O que é que a perguntinha está realmente dizendo? Hoje em dia, nossa grande dificuldade, às vezes, na atividade, que eu percebo, não é que vocês não saibam a resposta certa. Pelo contrário, vocês sabem. A grande dificuldade é a concentração e perceber o que é realmente a resposta. O que a pergunta mesmo está perguntando. Nossa grande dificuldade no pensamento, a gente pensa em tanta coisa e às vezes responde uma coisa que a gente não perguntou, né? Será que já aconteceu com você? Você às vezes está distraído em casa e a mamãe ou o papai perguntar alguma coisa para você
e você responde uma coisa que não tem nada a ver, por causa que você estava distraído ou pensando em outra coisa, né? Então, assim, retomando o que é de ação nossa, o que nós fazemos que nós precisamos pensar para poder realizar. E o que nós fazemos que não é preciso pensar, nós já fazemos mesmo sem precisar pensar. Vocês tiveram contato com algumas figurinhas, né? Então vamos aqui relembrá-las. Para dançar é preciso pensar? Será que numa apresentação, numa coreografia, você precisa pensar? Estamos aqui vivendo já um período quase das festas de São João, as festas juninas. Eu gosto muito dessa época, desse período. E vocês também tinham o costume de ensaiar a coreografia, né? Para no dia fazer bonito. E é preciso pensar? Existe dança que é preciso pensar e relembrar a coreografia. E existe outras danças que não, né? Que são aquelas improvisadas, que a gente não precisa pensar. O próprio ritmo da música já vai nos conduzindo. Algumas brincadeiras possivelmente você precise pensar. Você já brincou de dama? Ou de xadrez? Dominó? Baralho? Esses jogos de mesa, de tabuleiro, você já jogou? Você tem algum em casa? Precisa raciocinar? Até mesmo aquelas brincadeiras de mímica, de acerte o desenho, enfim. Elas precisam muito do nosso raciocínio para que a gente pense, não é verdade? Até numa brincadeira de bola. Os jogadores de futebol, né? Parece até que eles fazem porque tem talento também, mas eles precisam pensar na técnica, naquilo que o técnico passou, nos estudos que eles fizeram para conseguir vencer, não é? Para desenhar, muita gente usa o desenho para expressar os seus pensamentos. Às vezes tem dia que a gente acorda meio confuso, com a cabeça um pouco tumultuada. Às vezes a gente se sente assim, um pouco desconfortável. E para organizar os nossos pensamentos, a gente desenha, expressa o que a gente está sentindo. Para jogar um videogame, para assistir televisão. Às vezes até a gente fica distraído, meio que assim, aéreo, né? A gente costuma dizer que a gente está lesando, né? Quando a gente, na verdade, está assim no mundo da lua, não está pensando muito, está distraído. Para conversar, a gente precisa pensar, às vezes para dizer alguma coisa para alguém, a gente tem que pensar. E principalmente se a gente diz algo que machuca o outro, se a gente diz algo que não foi legal, a gente tem que repensar naquilo que a gente falou, pensar como magoou o outro e como desfazer isso. Claro que a gente não pode voltar no tempo, mas sempre pedir desculpa, se mostrar que se importa com o outro, né? Não procurar não fazer mais. São gestos que depois que a gente repensa, poxa, eu não devia ter feito isso. Eu desobedeci a minha mãe, eu não devia ter feito isso, ela sabe o que é melhor para mim. Então, às vezes, a gente tem que repensar também nas nossas atitudes, né? Vocês jogaram aí com o dado, né, com a família, o que vocês precisam pensar para poder realizar. E aqui nós vamos retomar novamente o que os seres que pensam ou que não pensam. Uma planta, ela pensa? Já pensou se a planta pensasse? As árvores lá na Amazônia que estão sendo destruídas, se na hora que alguém fosse fazer mal a elas, se elas pensassem e dissessem, não, peraí, que aqui você não encosta não. E a árvore simplesmente ficasse lá no chão e fosse brigar com os humanos que estão lá destruindo ela ia pensar assim, né? Ou então, não, eu não vou mais lhe dar sombra não, que você não cuidou bem de mim. Aqui na frente da minha casa tenho 2 árvores. Quem cuida delas é o meu esposo. E elas fazem sombra para a minha casa. E já pensou se elas pensassem assim, a Kaline não me ajeitou essa semana, esse mês, então eu não vou fazer sombra para a casa dela não, ela que fique no calor. Já pensou se a árvore pensasse? Seria bem assim, né? Um animal pensa. Quem tem bichinho em casa pode parecer que eles pensam. Eu tenho aqui também um animalzinho de estimação. A minha cachorrinha se chama Kira. E às vezes parece que ela pensa. Gente do céu, como parece que ela pensa. Mas na verdade o raciocínio que a gente tem não é o mesmo que os bichos têm.
eles agem mais por instinto, né? É um padrão de comportamento na qual eles foram acostumados, habituados. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela sabe que quando a gente abre o depósito da ração, ela sabe que já é a comida dela, né? Não é que ela pensou que agora eu vou comer. Não, ela não pensou. Ela simplesmente sabe, ela entendeu um padrão de comportamento de que aquele som de abertura lá do depósito da ração é para ela comer, é para satisfazer uma vontade dela, saciar uma vontade física de comer. Uma pessoa pensa, com certeza nós raciocinamos, né? Um bebê pensa, um bebê recém-nascido, uma criança. Quando vai crescendo é mais fácil, né? A criança, o jovem, o adulto para pensar. Mas o bebê, será que ele pensa? Vamos pensar aqui em um exemplo. Um bebê, quando ele começa a engatinhar, quando ele começa antes de andar, que ele começa a arrastar a barriguinha no chão, que ele começa a mexer nas coisas, tem bebê até que bota o dedo do pé na boca. Será que ele está pensando mesmo? Será que ele pensa assim, ai que gostoso, o dedão do meu pé que tá aqui, eu acabei de tirar do sapato e tá muito sujo porque eu tava andando de pé descalço e eu tô botando na boca. Será que ele realmente está pensando? Ou quando ele se aproxima do perigo, algum batente, algum local que ele pode se machucar, será que ele está pensando nesse perigo? Embora o bebê seja um ser vivo, uma pessoa, né? Então ele vai com o tempo aprendendo a pensar, aprendendo a raciocinar. Um personagem de desenho animado, é interessante a gente perceber que, na verdade, o personagem a gente tem que diferenciar de quem criou esse personagem. Uma coisa é o autor e outra coisa é o personagem. Nós não podemos confundir. O Homem-Aranha, o Coringa, o Batman, a Mulher Maravilha, não sei. Os super-heróis de hoje em dia, o Flash, o Flash pensa em ser muito rápido. Na verdade, quem pensou isso para ele foi o autor, que é uma pessoa assim como nós, né? Um robô pensa, um computador pensa, uma máquina de lavar roupas pensa, a geladeira pensa em ficar gelada, em gelar os alimentos. Na verdade, não. Na verdade, as máquinas, elas foram programadas, elas receberam uma ordem, uma programação para funcionar daquela forma. A geladeira fosse pensar assim, não, hoje eu tô pensando em não esfriar a comida, não vou congelar nada não. Dessa vez, hoje eu tô pensando em esquentar a comida. Pronto. Na verdade, não é assim, né? Ela foi programada, ela foi feita para gelar a comida. E assim como todas as outras máquinas. Relembrando também as IAs, inteligências artificiais, que é aquela famosa inteligência que tem dentro das máquinas, dos computadores, que às vezes você, olha, eu nem estava procurando isso, mas eu estava pensando nisso aqui, isso aqui adivinhou, ou tem algum dado seu lá, alguma coisa do tipo. Eu me lembro que eu dei um exemplo também, que você faz uma busca na internet sobre jogar jogos online, jogar videogame online. E depois fica aparecendo lá os joguinhos em outra coisa que você está mexendo, né? Na verdade, isso foi feito por uma inteligência artificial, onde captou a informação que você é interessado naquele tipo de jogo e aí ficou sugerindo para você depois. Tá certo, gente? Pensar para entender. Às vezes a gente não entende muita coisa pela maturidade que a gente ainda não tem. Com o tempo é que a gente vai adquirindo maturidade. A tia Kaline, quando tinha a idade de vocês, não tinha a maturidade que hoje eu tenho, né? Os pais de vocês. Hoje muita coisa vocês não entendem, mas quando vocês forem adultos, com certeza vocês vão entender. Uma situação muito difícil que a gente está passando é essa quarentena, né? Essa vivência dentro de casa, sem poder sair. Então, assim, para vocês crianças deve estar sendo difícil entender toda essa situação, o perigo da nossa saúde, né? E que em casa estamos seguros, quem pode para ficar em casa. É um pouco difícil para entender. Mas vamos pensar assim,
Gripe, todos nós entendemos. Só que dessa vez a gripe veio muito forte, tão forte, com uma velocidade muito grande de contágio, né? Aproveito até aqui para dar esse exemplo do que nós estamos passando hoje. Então vamos pensar um pouco para entender. Quando nós voltarmos, se Deus quiser será em breve, nós ainda vamos ter um certo cuidado. Nós vamos pensar que tudo vai voltar ao normal, quando na verdade nós temos que pensar e entender o que é esse normal. Tia, não estou entendendo nada que a tia está dizendo. Vou dar um exemplo. Se uma medida de segurança é que a gente dê abraços assim, que a gente não toque um no outro, justamente para a gente não passar o vírus um para o outro, como nós vamos brincar de pega-pega? Aula de recreação, a bola, que os meninos chutam, que entra em contato com todos os meninos, a bola vai passando de um por um. E esse contato é perigoso, pode passar um vírus para alguém. É possível, será? Será que é seguro? Infelizmente, a gente vai retornar, mas a gente ainda vai ter essas medidas, né, de saúde, que o mundo inteiro está tendo essas medidas. Mesmo estando um de frente para o outro, mas sem tocar, sem abraçar. E a gente precisa pensar um pouquinho para poder entender, né, que isso ainda não vai ser possível quando a gente retornar, mas justamente para logo, quando esse remédio, essa vacina ficar pronta e todos nós estivermos vacinados, aí sim nós podemos nos tocar, nos abraçar. Então a gente precisa pensar muito nas nossas atitudes para entender muito a realidade, né? O nosso planeta todo está vivendo essa situação. O mundo inteiro está vivendo isso. Não só aqui na nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas o mundo inteiro. Alguns países já voltaram a sair de casa, mas mesmo assim eles ainda não se abraçam, não se tocam, justamente para evitar que a doença retorne novamente, com mais força. Nosso planeta inteiro está passando por isso. Vocês também estudaram um texto que é tudo o contrário, né? É o texto chamado ficção científica, onde o que era em cima era embaixo, na verdade, o que era dentro, na verdade, era fora, o que era fora, na verdade, era dentro. E nesse planeta da ficção científica, tudo era ao contrário. E nós podemos perceber e pensar no mundo à nossa volta, em como as coisas à nossa volta realmente, né? Passaram pelos filósofos, né? O filósofo Aristóteles, que foi quem raciocinou as diferenças do limpo e do sujo, do muito e do pouco, em cima e embaixo. Ele raciocinou e percebeu essas diferenças naquilo que ele observava no mundo ao seu redor. O que era elemento e o que era pensamento. Então, vamos imaginar, não sei o que você está vendo aí na sua frente, mas tire aqui um pouquinho os olhos do celular, da câmera, do computador, não sei onde você está assistindo, da televisão, mas tire um pouquinho os olhos daqui e olhe para frente. O que você está vendo? Eu aqui estou vendo uma janela. A janela que eu estou observando é um elemento da minha casa. É uma coisa que faz parte da minha casa. E eu estou pensando na janela, percebendo que ela é de vidro, que ela tem uma moldura branca, que na verdade o vidro ele tem um adesivo preto para ficar escuro. Então isso é um pensamento. E o elemento é na verdade a janela que compõe a minha casa, que faz parte da minha casa. E você pode fazer isso também agora aí com aquilo que tem ao seu redor, com aquilo que você está vendo na sua frente, está ao seu redor. Tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho, como é realmente que as coisas são no nosso planeta. E a gente recapitula que a água é molhada, não é seca. Não consigo imaginar a água seca. Não sei se vocês conseguem imaginar como seria. Que a sujeira é limpa. Também não consigo imaginar a própria sujeira limpa. No nosso planeta a sujeira é suja, né? O sal sendo salgado e não doce. A gente faz chocolate, brigadeiro, né, com açúcar, com doce.
né? O bolo vai açúcar, não sal. Sal vai no arroz, no ovo, no frango, né? No salgado, na lasanha. Eita, menina, é um bocado de coisa que vai o sal. À noite, é clara ou escura. A noite em si, ela é escura, né? Nem que a gente acenda assim uma luz de noite, mas não deixa de ser escura. Que as formigas são os animaizinhos pequenos. Tem até um filme, O Homem-Formiga, né? Acho que vocês já assistiram, se não assistiram, vale a pena assistir, que ele fica grande, é um super-herói, enfim. Mas na verdade as formigas mesmo, elas são animaizinhos pequenos. Que os peixes não voam, que os peixes não andam. Na verdade os peixes nadam, porque eles vivem na água. E nós pessoas, sim, nós vivemos na terra. Nós andamos, nós conversamos. Não é isso? E aí, o que aconteceria no nosso planeta se tudo fosse o contrário? Se tudo isso fosse diferente, se todas essas situações fossem ao contrário, na minha cabeça ficaria confuso. Se de repente, já pensou? Nós já tá com mais ou menos 2 meses e mais alguma coisa que a gente fica só em casa. Já pensou de você sair e encontrar tudo ao contrário? As coisas na rua de cabeça para baixo, os peixes voando, as aves nadando. E até que ficou meio um contrário. Por exemplo, você estudava na escola, né? Agora você está estudando em casa. Ficou meio contrário por causa dessa pandemia que está acontecendo. Então você está fazendo tudo em casa. É um pouco contrário porque você não está indo para a escola, né? As atividades, as aulas estão sendo em casa. Mas vamos pensar de você saindo de casa agora, indo para a escola, como as coisas vão ser diferentes, como eu já falei, né? O contato que a gente ainda vai ter que evitar, infelizmente, mas é uma coisa que a gente precisa evitar mesmo, que as coisas vão ser diferentes sim, mas que não vão deixar de acontecer. Não é porque é diferente que vai deixar de ser belo, que vai deixar de ser lindo. Não é porque a gente não vai poder fazer algumas coisas que vai ser chato. Não, nós precisamos pensar, repensar e, como eu já disse em outros vídeos, pensar sempre nas coisas boas, olhar pelo lado positivo das coisas, pensar naquilo que é bom, tá certo? Então, gente, esse foi mais ou menos o nosso resuminho do conteúdo que nós já estudamos nesse bimestre, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda vez que você ativa o sininho e toda vez que tiver um vídeo meu, de outro professor, que você queira assistir, vai aparecer aí pra você, vai te dar o aviso, tá bom? Que a aula está lá disponível. Então curta o vídeo, por favor, dê aí um like, né? Como diz o pessoal aí do YouTube. E eu agradeço demais por esse like, por essa curtida, se você realmente curtiu. Se quiser também pode comentar, tá bom? Um abraço virtual e até a próxima!